Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos planos mais grandiosos e, sinceramente, insanos do universo de Vampiro à Máscara. A famosa Noite Eterna. Exatamente, o projeto apocalíptico do clã Giovanni. A gente tem aqui uma análise que, olha, disseca essa trama e nossa missão aqui é entender não só o que era o plano, mas por que alguém criaria isso. Uhum. Vamos tentar achar a lógica por trás de uma loucura que parece, assim, totalmente autodestrutiva, né? Focando na mente do arquiteto, o Augustus Giovanni. É um tema excelente, porque força a gente a lidar com uma ambição que vai muito além do poder mortal, sabe? É sobre se tornar um deus. Custe o que custe. Exatamente. E o custo, nesse caso, seria a própria realidade. Perfeito. Então, vamos direto ao ponto. Para começar, o que exatamente é a Noite Eterna? Bom, de forma bem simples, é o plano do Augustus Giovanni para destruir a Mortalha. A Mortoelha. Isso. Para quem talvez não conheça o termo, é a barreira mística que separa o nosso mundo, o dos vivos, do submundo, o reino dos mortos, dos fantasmas, dos espectros. Certo. E o plano não era só, sei lá, enfraquecer ou abrir uma portinha. A ideia era derrubar a barreira por completo. Derrubar a barreira entre vivos e mortos. Isso por si só já soa como o fim do mundo. Como se coloca em prática uma coisa dessas tão cataclísmica? A análise detalha a mecânica. Detalha. E é aqui que a escala do plano fica, assim, assustadora. O combustível para essa destruição seria uma quantidade inimaginável de energia necrótica. Energia necrótica. A análise fala da necessidade de coletar algo em torno de 100 milhões de almas humanas. Peraí. 100 milhões. 100 milhões. Isso não é algo que se consegue, tipo, da noite pro dia. Como eles sequer começaram a juntar isso tudo? Foi um projeto de séculos. O clã Giovanni, como mestres da necromancia e, com seus tentáculos na alta finança, no crime organizado, eles se posicionaram para colher almas durante as maiores catástrofes da história. Colher almas. O texto sugere que eventos como as guerras mundiais, o Holocausto, desastres nucleares, tudo isso foi uma oportunidade de ouro para eles. Nossa. Eles não causaram esses eventos, é importante dizer, mas foram os maiores beneficiários espirituais. Que perspectiva terrivelmente sombria. E depois de coletar 100 milhões de almas, onde diabos você guarda isso? Não cabe num armário? E aqui a coisa fica bem cinematográfica, sabe? Elas eram armazenadas num mausoléu subterrâneo colossal. Uma verdadeira catedral da morte construída sob as águas dos canais de Veneza. Em Veneza. Claro, a fortaleza do clã. Exato. A ideia era canalizar toda essa energia acumulada num único ritual. Transformar o mausoléu numa espécie de bomba de almas. Uma bomba de almas. Para rasgar a mortalha de uma vez só. O resultado? Todos os fantasmas, espectros, assombrações, pesadelos do submundo seriam despejados no nosso mundo. Instantaneamente. Certo. O plano é, então, inundar o planeta com fantasmas raivosos. À primeira vista, parece um plano suicida. Totalmente. Mas os Giovanni são conhecidos pela astúcia, né? Não pela loucura pura. Deve ter uma lógica de poder aí. Imagino que eles se viam como os únicos capazes de gerenciar esse caos, certo? Exatamente, essa é a aposta. Na visão do August, no mundo onde cada pessoa está sendo aterrorizada por fantasmas, onde a sanidade vira um luxo, quem detém o poder? Quem controla os fantasmas. Aqueles que podem falar, comandar e barganhar com os mortos. Os Giovanni passariam de uma facção secreta e influente para governantes declarados da nova realidade. Entendi. Eles não estariam só sobrevivendo ao apocalipse. Eles seriam os reis coroados do apocalipse. É uma aposta inacreditável. Porque, como a própria análise aponta, o controle deles sobre os espectros nunca foi absoluto. Nunca. É uma arte e não uma ciência exata.
eles não correriam o risco de serem simplesmente aniquilados pela mesma onda de horror que eles liberaram. O risco era imenso. O texto é bem claro nisso. Classifica o plano como insano e com uma chance altíssima de falha catastrófica. Certo. Ou se os espectros fossem mais poderosos do que eles previam. Os Giovanni seriam as primeiras vítimas. Não era um plano de conquista no sentido tradicional, entende? Era uma jogada de tudo ou nada pelo controle da existência. O que nos leva à figura central, Augustus Giovanni. Um vampiro de séculos, um estrategista meticuloso. Com um ser com tanto poder e inteligência aposta tudo num plano, com um ponto cego tão gigantesco, parece quase uma contradição. E essa é a chave para entender tudo. A análise da psicologia dele é fundamental. O primeiro pilar é uma húbris, sabe? Uma arrogância de proporções divinas. Ele não acha que pode controlar a situação. Ele tem certeza absoluta. E essa convicção não nasceu do nada. Ela se cimentou quando ele cometeu o diablere no próprio Criador, o Capadócio. Certo. E é importante explicar o que é a diablere aqui. Não é um ato qualquer. De forma alguma. Para quem não está familiarizado, diableria é o pecado supremo entre os vampiros. É o ato de caçar outro vampiro e consumir não só o sangue, mas a alma dele. Roubando o poder e a essência. Exato. É um canibalismo de alma. E o Augustus via o criador dele como o antigo deus da morte. Ao consumi-lo, na mente distorcida dele, ele não só matou, ele usurpou o trono. Ele se tornou o novo deus da morte. E na cabeça dele, um deus não comete erros de cálculo. Exatamente. Então, esse complexo de Deus cega a capacidade estratégica dele. A arrogância se torna o maior ponto fraco. Mas a análise menciona que não era só delírio de grandeza, né? Tinha um lado surpreendentemente pragmático nisso. Uma lógica meio mafiosa. Sim, e é isso que torna o plano tão perverso. O texto descreve isso como a extorsão final. A extorsão final. Pensa no cenário. O mundo em pânico, assombrado por bilhões de espíritos. Aí, os Giovanni surgem e fazem uma oferta para a humanidade. Nós somos os únicos que podemos proteger vocês. Adorem-nos, sirvam-nos, nos deem seu sangue, sua liberdade, sua devoção, e nós manteremos os fantasmas afastados. Nossa. Recusem, e vocês serão deixados à mercê do terror que nós mesmos criamos. É a criação do problema e a venda da única solução. Um esquema de proteção em escala planetária. Isso é terrivelmente Giovanni. E tem um último elemento, que é o mais perturbador de todos. A análise faz uma comparação interessante com figuras históricas absolutistas como Hitler. Não pela ideologia, mas pela mentalidade de tudo ou nada. Certo. O plano do Augustus não era sobre negociação ou conquista gradual, era sobre apagar o mundo que existe e reconstruir a imagem dele. E se, em algum momento, ele percebesse que não podia vencer, a lógica seria, então o mundo não merece existir. Ele preferiria quebrar o tabuleiro a admitir a derrota. Exatamente. Essa mentalidade de ou eu governo as cinzas, ou tudo virá cinzas, é aterrorizante e levanta uma questão sobre como ele conseguiu que um clã inteiro, uma família, o seguisse por esse caminho. Uma coisa é um líder ser louco, outra é ter um exército de seguidores. É um ponto fascinante essa dinâmica interna do clã. Analisar esses sistemas complexos, as motivações dos personagens, as conspirações, é o que atrai tanta gente para universos de ficção tão ricos. Sabe, é interessante como esse perfil de quem se aprofunda em RPG e em mundos como este, geralmente envolve uma grande capacidade de pensamento crítico, criatividade e um envolvimento natural com a leitura, com a interpretação de textos complexos. É um tipo de inteligência que gosta de desvendar sistemas. É uma ótima observação. A disciplina e o foco necessários para dominar um universo de regras e histórias são muito parecidos com o que é preciso para dominar o conteúdo de uma prova importante. Exatamente. E esse perfil de dedicação e inteligência combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos que definem uma carreira. Com certeza. Seja vestibular, concurso público, concurso militar
OAB ou residência médica. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicope.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta poderosa para um desafio que exige estratégia e dedicação. Perfeito. Estamos de volta discutindo como o Augustus Giovanni mantinha o clã dele na linha enquanto planejava o fim do mundo. A maioria deles apoiava esse plano. Genocida. A resposta curta é não. Porque, segundo a análise, a esmagadora maioria do clã não conhecia os detalhes do plano. Ah, então era um segredo? Era uma conspiração restrita ao círculo mais íntimo e leal de Augustus. Os membros mais jovens, a maioria das famílias, eles sabiam das ambições do clã, do domínio sobre a morte, mas não sobre o plano para literalmente acabar com o mundo. Como ele conseguiu manter algo tão monumental em segredo dentro de uma estrutura que é essencialmente uma grande família mafiosa cheia de gente ambiciosa? Através de uma cultura de manipulação brutal, Augustus era um mestre em fomentar a rivalidade interna. Ah, o dividir para conquistar. Exato. Ele colocava sobrinhos contra tios, ramos da família uns contra os outros, sempre competindo pelo favor dele, por uma migalha de poder. Enquanto eles estavam ocupados, se apunhalando pelas costas, não estavam se unindo para questionar as ordens do patriarca. Faz sentido. E foi essa cultura tóxica de abuso e controle que, ironicamente, levou à queda dele na cronologia do jogo. A família finalmente se cansou do tirano. Fascinante! E o texto também sugere que a Noite Eterna não era um plano com um único interruptor de ligar-desligar, certo? Tinha fases. Isso, quase como um projeto piloto antes do lançamento global. Ah, é? Exato. E essas fases funcionam como excelentes ganchos para histórias. A análise descreve uma progressão. O primeiro passo seria um teste em pequena escala chamado de A Noite Longa. A Noite Longa. A ideia era escolher um local remoto e isolado, tipo um vilarejo nas montanhas, e criar ali uma mini noite eterna. O objetivo era ver se eles conseguiam, de fato, controlar os espectros no ambiente contido. Uma prova de conceito. Quase um experimento científico, se não fosse tão macabro. Exatamente. E se esse teste funcionasse? O passo seguinte seria a noite túrgida. Aí a escala aumentaria para uma cidade inteira. O plano seria isolar a cidade do mundo exterior. Como assim isolar? Cortar comunicações, explodir pontes, criar um bloqueio místico e então rasgar a mortalha só naquele local. A análise até cita Boston como um alvo potencial. Um lugar onde o clã já tinha forte influência. Seria um apocalipse localizado, um holocausto urbano para refinar os métodos. Isso. E se eles tivessem sucesso em Boston? O próximo passo seria um mundo. Exato. O grande finale, a Noite Eterna. O plano global que mudaria o cenário do jogo para sempre. Nesse ponto, a história deixaria de ser sobre horror pessoal e intriga política, para se tornar um drama sobre a sobrevivência da espécie no fim do mundo. Cada fase aumenta as apostas de forma exponencial. É narrativamente brilhante. Então, para amarrar tudo, A Noite Eterna é muito mais do que um plano de vilão clichê. É um estudo sobre a arrogância levada ao extremo. Uma ferramenta narrativa para criar tensão máximo e, no fundo, a personificação do conflito que define o clã Giovanni. E como o texto deixa claro, foi criada para ser uma ameaça a ser frustrada, não um evento para de fato acontecer. Precisamente. O propósito da Noite Eterna, em termos de história, não é o sucesso dela, mas a ameaça constante da sua chegada. É o botão vermelho que os protagonistas precisam impedir que seja apertado. A todo custo. A todo custo. E a análise termina com uma reflexão muito poderosa. Mesmo com a derrota do Augustus, a ideia sobrevive. Os seguidores mais fanáticos, aqueles que realmente acreditavam na visão, ainda podem estar por aí, nas sombras, tentando juntar as peças e terminar o que ele começou. A ideologia sobrevive ao líder. E isso talvez seja ainda mais assustador. É um pensamento arrepiante. E nos deixa com uma questão final para refletir.
A psicologia do Augustus, com essa crença de que, se não posso vencer, o mundo não merece existir, nos leva a uma pergunta mais ampla. Até que ponto a busca por um mundo melhor, quando filtrada por uma visão única e absolutista, se transforma, inevitavelmente, num plano para a destruição de tudo aquilo que não se encaixa nela?